Imagine um mundo em que aqueles que seguem as regras, trabalhem duro e joguem bem, são recompensados com sucesso, reconhecimento e poder. Parece justo, certo? Mas agora olhe ao seu redor. Quem está realmente no topo? O mais ético ou o mais cruel? Aqueles que aderem à moralidade, ou aqueles que manipulam as regras em seu proveito? A verdade brutal é que a sociedade vem de uma ilusão. Desde a infância, você foi condicionado a acreditar que o bem sempre triunfa. Esse esforço honesto leva ao sucesso, e que a justiça é o fundamento do mundo. Mas a natureza viu a realidade de maneira diferente, de uma maneira mais sombria e desconfortável. Para ele, a moralidade não passava de uma ferramenta de controle, uma fachada criada para manter os fracos alinhados, enquanto os verdadeiros mestres pegam o que querem. E é por isso que você vê manipuladores prosperando. Os líderes mais inescrupulosos dominam na política, as empresas mais exploradoras monopolizam os mercados, e o aumento mais egoísta na hierarquia, enquanto os ingênuos são deixados para trás. O jogo nunca foi sobre mérito, sempre foi sobre poder, e o poder pertence àqueles que entendem isso diante dos outros. A natureza chamou isso de vontade de poder, a força bruta que separa aqueles que comandam daqueles que obedecem. Bom, mas a maioria das pessoas nunca acorda com essa verdade. Eles preferem acreditar na mentira confortável que a justiça sempre prevalece. Você também acredita nisso? Ou está pronto para ver a realidade nua e crua? Porque após este vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma maneira. Tanto desde que você nasceu, você foi ensinado que o mundo é governado pela justiça, que se você trabalha duro, é uma boa pessoa e age corretamente, o sucesso será inevitável. Mas pare e pense, isso realmente reflete a realidade. Quem está no topo? O mais diligente ou o mais estratégico? O mais justo ou aqueles que não hesitam em manipular? A sociedade opera com base em uma mentira confortável. A ilusão de meritocracia. O conceito é simples: aqueles que fazem tudo certo, que seguem as regras e se dedicam honestamente, serão recompensados. Mas Nietzsche viu essa crença como uma ilusão projetada para manter o fraco dócil e o poderoso no controle. A verdade é que a história nunca foi escrita pelos mais justos, mas pelos mais implacáveis. Pense nos maiores impérios da humanidade. Roma não se tornou um dos maiores impérios do mundo antigo, sendo justo. Conquistou territórios, destruindo civilizações, escravizando os povos e esmagando qualquer um que se opusesse ao seu domínio. Os Estados Unidos não se tornaram uma superpotência sendo ética. Sua ascensão foi baseada em guerras, exploração e dominação econômica. E no mundo corporativo, os gigantes da indústria não chegaram ao topo por serem caridosos. Amazon, Google, Apple. Todas essas empresas cresceram eliminando concorrentes, manipulando mercados e priorizando a expansão acima de qualquer consideração moral. Mas o mais assustador é que esse sistema não é um erro. Foi projetado para funcionar exatamente dessa maneira. O filósofo francês Foucault observou que o poder nunca é distribuído de maneira justa. É acumulado, concentrado e protegido por aqueles que já o possuem. A ideia de um mundo justo é uma narrativa conveniente, mantendo as pessoas acreditando que o sucesso vem da bondade e do trabalho duro. É a melhor maneira de garantir que eles não se rebelem contra os verdadeiros proprietários do jogo. Nietzsche foi ainda mais longe. Ele identificou que a moralidade tradicional, aquela que ensina valores como humildade, sacrifício e demissão, não é um código de conduta universal. É um mecanismo criado pelos poderosos. A melhor maneira de garantir que eles não se rebelem contra os verdadeiros proprietários do jogo. Nietzsche foi ainda mais longe. Ele identificou que a moralidade tradicional, aquela que ensina valores como humildade, sacrifício e resignação, não é um código de conduta universal. É um mecanismo criado pelos fracos para conter os fortes. Ele chamou isso de moralidade escrava, uma moralidade que glorifica a submissão e demoniza o poder. Aqueles que seguem essa moralidade acreditam que ser ambicioso está errado, que buscar a própria grandeza é arrogância e que desafiar o sistema é imoral. Mas essa mentalidade serve apenas para garantir que os verdadeiros senhores do mundo permaneçam no comando. Enquanto isso, aqueles que rejeitam essa moralidade e seguem o que Nietzsche chamou de mestre-moralidade é visto como cruel, arrogante e perigoso. Mas eles são os que moldam a história. São eles que não pedem permissão,
que impõem sua vontade à realidade, que criam suas próprias regras, em vez de obedecer aos impostos por outros. Eles não esperam pela justiça, eles pegam o que querem. E é por isso que você vê tantas pessoas boas presas em vidas miseráveis, enquanto a mais implacável domina o mundo. Porque, enquanto alguns acreditam nas regras, outros os quebram. Enquanto alguns esperam pelo reconhecimento, outros impõem sua presença. Enquanto alguns reclamam de injustiça, outros se aproveitam disso. A pergunta que resta é: você continuará acreditando no que foi ensinado? Ou está pronto para enfrentar a verdade? Se houver uma ideia que defina a filosofia de Nietzsche, é a vontade de poder. Para ele, tudo na vida, da biologia à política, de desejos individuais a grandes estruturas sociais, é impulsionada por uma única força essencial: o impulso de dominar, expandir e impor a vontade de alguém ao mundo. A ilusão moderna é acreditar que as pessoas buscam felicidade, paz ou harmonia. Nietzsche viu isso como uma mentira conveniente. O que realmente motiva os indivíduos não é o conforto, mas a subida. Por toda forma de vida luta para crescer, conquistar e se afirmar sobre os outros. O leão que mata para dominar um território. O CEO que esmaga os concorrentes para expandir sua empresa. O político que manipula para permanecer no poder. Tudo são manifestações da mesma força bruta, a vontade ao poder. Mas aqui estão os detalhes que separam os vencedores dos perdedores. A maioria das pessoas tem esse impulso reprimido desde a infância. Você foi ensinado a conter seus desejos, a ser humilde, a respeitar os limites impostos por outros. Você foi condicionado a acreditar que querer mais está errado, que o poder de busca é perigoso e que a ambição é sinônimo de ganância. Enquanto isso, aqueles que entendem a verdade não apenas aceitam esse impulso, eles cultivam isso. Nietzsche acreditava que os grandes conquistadores da história, os artistas revolucionários, os líderes imortais, eram aqueles que não temiam sua própria vontade de poder. Eles não esperavam permissão, não estavam em conformidade com as regras impostas pela moralidade dos escravos, e não se apegaram a abstrair conceitos como justiça ou bondade quando estes se tornaram obstáculos à realização de seu potencial. E isso nos leva a um ponto fundamental. O poder não é algo que é dado, não é um prêmio concedido aos mais diligentes ou uma recompensa para aqueles que seguem as regras. Poder é algo que é tomado. Se você olhar para a história, verá que os verdadeiros vencedores não eram aqueles que esperaram pelo reconhecimento, mas aqueles que impuseram sua presença. Alexandre, o Grande, não pediu permissão para conquistar impérios. Napoleão não esperou que um trono fosse entregue a ele. Se você olhar para a história, verá que os verdadeiros vencedores não eram aqueles que esperaram pelo reconhecimento, mas aqueles que impuseram sua presença. Alexandre, o Grande, não pediu permissão para conquistar impérios. Napoleão não esperou que um trono fosse entregue a ele, ele pegou. Steve Jobs não procurou aprovação quando decidiu reinventar a indústria de tecnologia. Ele ignorou as críticas e fez o que queria. A diferença entre aqueles que comandam e aqueles que obedecem é simples: um entende que o mundo pertence àqueles que impõem sua vontade, enquanto o outro acredita na ilusão de que existe um sistema justo, que eventualmente o recompensará. Isso se aplica a tudo no local de trabalho. Você notou que o funcionário mais dedicado raramente é promovido? Enquanto isso, o cara que se vende melhor, que recebe crédito e que toca pelas regras do poder aumenta na hierarquia. No mundo dos negócios, as empresas que operam com estratégias agressivas e até a manipulação dominam os mercados, enquanto aquelas que insistem em jogar são esmagadas pela competição. Eu vi isso não como uma falha no sistema, mas como sua essência. O mundo não foi feito para ser justo. É um campo de batalha onde apenas aqueles que adotam sua vontade ao poder podem moldar a realidade a seu proveito. Aqui está a verdade que poucos têm a coragem de enfrentar. Se você não impõe sua própria vontade ao mundo, alguém fará isso por você. Se você não definir seus próprios valores, alguém os imporá a você. Se você não jogar para vencer, será apenas um peão no jogo de outra pessoa. Se há algo que mantém a maioria das pessoas presas em uma vida de mediocridade, é a moralidade imposta pelo sistema. Desde a infância, você foi ensinado a ser humilde, a evitar conflitos, a colocar os outros antes de si mesmo e a seguir as regras.
Você foi informado de que ser bom é o caminho para o sucesso, que agir com ética e bondade garantirá que você seja recompensado no final. Mas a natureza desmascarou essa ilusão. Ele percebeu que a moralidade tradicional não é uma verdade universal. É um mecanismo de controle criado para manter o fraco submisso e o forte contido. Pense nisso: quem definiu as regras que dizem que a ambição é ruim? Quem decidiu que querer mais é egoísmo? Quem implantou a ideia de que o poder de desejar é algo mau? A resposta é simples: aqueles que já estão no topo. A moralidade que domina a sociedade é o que eu chamo de moralidade de escravos. Ele glorifica a submissão, a obediência e a renúncia dos próprios interesses. Ensina que ser pacífico é uma virtude, que aceitar as dificuldades da vida sem questionar é um sinal de caráter, e que rejeitar o desejo de poder é ser uma pessoa evoluída. Ponto. Mas quem realmente se beneficia dessa moralidade? Certamente não aqueles que seguem essas regras. A verdade é brutal: essa moralidade foi criada pelos fracos para se proteger do forte. Pessoas sem poder temem aqueles que o têm, então inventam narrativas que demonizam quem tenta ascender. Líderes religiosos pregaram por séculos que a humildade é uma virtude, que o sacrifício é nobre e que aceitar seu sofrimento em silêncio o tornará digno. Enquanto isso, eles próprios vivem em luxo e controlam milhões de mentes. Os governos pregam sobre justiça e igualdade, mas são os primeiros a manipular leis para garantir que permanecessem no poder. A natureza contrastava essa mentalidade com a moralidade mestre, a moralidade dos fortes, daqueles que moldam o mundo. Enquanto isso, eles próprios vivem em luxo e controlam milhões de mentes. Os governos pregam sobre justiça e igualdade, mas são os primeiros a manipular leis para garantir que permanecessem no poder. A natureza contrastava essa mentalidade com a moralidade mestre, a moralidade dos fortes, daqueles que moldam o mundo, daqueles que não têm medo de abraçar seus desejos. Para aqueles que seguem essa moralidade, a ambição não é algo a ser suprimido, é combustível. O desejo de crescer e dominar não é algo vergonhoso, é a essência da vida. Eles não vivem para agradar aos outros, mas para expandir seu próprio poder. Agora veja a história e veja quem foram os grandes nomes que mudaram o mundo. Foram aqueles que se resignaram às regras impostas pela sociedade, ou foram eles que tiveram a coragem de desafiar tudo? Júlio César não aceitou as limitações impostas pelo Senado romano. Ele os destruiu e se tornou um ditador. Napoleão não aceitou sua posição como mero oficial do exército. Ele apreendeu o poder e reescreveu a ordem da Europa. Steve Jobs não aceitou que a tecnologia deveria seguir um padrão. Ele impôs sua visão e redefiniu uma indústria inteira. O problema é que, quando você nasce imerso na moralidade dos escravos, você nem percebe o quanto isso limita sua vida. Você se sente culpado por querer mais. Você se sente errado por desejar poder. Você tem medo de ser visto como arrogante por se destacar, porque sempre foi informado de que ser bom significa se abaixar, se submeter e estar contente com pouco. Mas Nietzsche viu isso como uma doença. Ele acreditava que os seres humanos deveriam buscar seu potencial máximo, que eles deveriam quebrar as correntes impostas por essa moralidade opressiva e abraçar sua verdadeira natureza. Se existe uma falha fatal que impede a maioria das pessoas de ganhar poder, é a incapacidade de controlar suas emoções. A maioria age por impulso, reage instintivamente às provocações e se apega aos ideais românticos sobre como o mundo deve ser. Mas Nietzsche viu isso como fraqueza. Para ele, aqueles que dominam o jogo do poder são os que se controlam antes de tentar controlar o mundo. Veja a história: os homens mais influentes não foram os mais justos ou os mais inteligentes. Eles eram os mais estratégicos. Enquanto a maioria se desgasta tentando convencer os outros de que estão certos, os verdadeiros vencedores observam, analisam e agem apenas quando a oportunidade é perfeita. O problema com a maioria das pessoas é que elas confundem a força com a impulsividade. Eles acham que ser forte significa reagir a qualquer ataque, responder a qualquer provocação, travando todas as batalhas. Mas é exatamente isso que os fracos fazem. Os verdadeiros estrategistas escolhem suas batalhas com sabedoria. Eles sabem que toda ação deve ter um propósito
e que desperdiçar energia em conflitos inúteis é uma maneira de se autossabotagem. Nietzsche entendeu que o poder pertence àqueles que sabem brincar com a psicologia humana. A maioria das pessoas é previsível. Eles reagem à raiva de raiva, a medo com medo, à pressão de desespero. Aqueles que dominam o jogo do poder fazem o oposto. Eles usam a paciência como arma, calma como escudo, e silêncio como uma ferramenta para controle. Quer um exemplo? Júlio César sabia que sua ascensão dependia da lealdade das massas. Então, ele usou todas as vitórias militares para reforçar sua imagem como líder imbatível. Ele não perdeu tempo discutindo ou tentando justificar suas ações. Ele deixou os resultados falarem por si. Quando seus inimigos o atacaram politicamente, ele não reagiu impulsivamente. Ele esperou. Das massas, ele usou todas as vitórias militares para reforçar sua imagem como um líder imbatível. Ele não perdeu tempo discutindo ou tentando justificar suas ações. Ele deixou os resultados falarem por si. Quando seus inimigos o atacaram politicamente, ele não reagiu impulsivamente. Ele esperou, comprou tempo, construiu alianças e, quando chegou o momento certo, destruiu seus adversários de uma só vez. No mundo moderno, a lógica é a mesma. Os CEOs de maior sucesso não são os que trabalham mais, mas aqueles que sabem quando agir e quando esperar. As pessoas mais poderosas não são as que gritam mais barulhentas, mas aqueles que falam menos e observam mais. Esse é o erro da maioria, gastando energia tentando provar algo para os outros. O verdadeiro poder não está em convencer os outros de que você é forte, mas fazer-los sentir sua força sem você ter que dizer nada. A natureza viu isso como uma questão de domínio pessoal. Aqueles que controlam suas próprias emoções controlam as reações dos outros. Aqueles que não são afetados por insultos, provocações ou ataques têm a vantagem porque transformam a frustração de seus adversários em fraqueza. Aqui está a grande lição do jogo de poder: aquele que mantém a cabeça fresca enquanto outros desesperam. Enquanto a maioria age por impulso, os verdadeiros mestres do jogo esperam, observam e atacam no momento exato. Se o poder fosse apenas uma questão de dominação e estratégia, ser cruel seria suficiente para garantir o sucesso eterno. Mas a história mostra que aqueles que chegam ao topo geralmente caem da maneira mais brutal. O que os levou à vitória geralmente acaba sendo o que os destrói. E isso é visto como um ciclo inevitável para aqueles que não sabem como equilibrar força e sabedoria. Pegue Júlio César. Ele conquistou Roma com sua visão astuta e capacidade de manipular aliados e inimigos. Mas o mesmo Senado que ele dominou politicamente se virou contra ele. César foi esfaqueado até a morte por aqueles que o apoiaram, incluindo Brutus, alguém que ele considerava quase um filho. Sua crueldade e desejo de controle absoluto criaram muitos inimigos e, no final, ele perdeu tudo. Napoleão seguiu o mesmo caminho. Ele levou a Europa com velocidade e inteligência militar nunca vista antes, mas sua ambição o cegou. Ele não sabia quando parar. Quando ele invadiu a Rússia, ele ignorou todos os avisos sobre os riscos do inverno e da resistência russa. Sua busca insaciável por mais território levou à sua queda. Ele foi exilado, humilhado e morreu longe da glória que procurava tão desesperadamente. E se você acha que isso é coisa do passado, olhe para o mundo corporativo. Os líderes empresariais que construíram impérios são frequentemente destruídos por suas próprias criações. Jeff Skilling of Enron manipulou mercados e parecia intocável até que o escândalo veio à tona, e ele acabou na prisão. Elizabeth Holmes prometeu revolucionar a medicina com tiranos, mas seu desejo de poder a levou a forjar os resultados até que tudo desabasse. A lição é clara: cruel sem controle destrói até a mais poderosa. Aqueles no poder entendem que o poder absoluto pode levar à cegueira. Quando alguém acredita que está acima das regras, que nunca será derrubado, que sua força é inquestionável, eles param de ver os riscos. Eles começam a cometer erros que nunca teriam cometido antes. Eles subestimam os oponentes, criam inimigos sem perceber, e quando finalmente percebem, já é tarde demais. Mas existe uma maneira de evitar isso? Derrubados, que sua força é inquestionável, eles param de ver os riscos. Eles começam a cometer erros que nunca teriam cometido antes. Eles subestimam os oponentes, criam inimigos sem perceber,
E quando finalmente percebem, já é tarde demais. Mas existe uma maneira de evitar neste outono? Sim. Iene apontou para a resposta equilíbrio. Um verdadeiro mestre do poder não é apenas forte. Ele é sábio. Ele entende que vencer é apenas metade do jogo. A outra metade é saber quando parar. Quando consolidar seu domínio em vez de continuar a expandir sem limites. Quando eliminar os inimigos e quando transformar luz em aliados. Aqueles que caem são aqueles que confundem o poder com a invencibilidade. Aqueles que se elevam e continuam subindo até o próprio peso de sua arrogância os faz desmoronar. Neste ponto, uma coisa deve ficar clara: o mundo não é um conto de fadas onde a vitória é mais virtuosa. O poder não recompensa a bondade. Ele recompensa a inteligência estratégica, a ousadia e a capacidade de jogar pelas regras do jogo. Ou melhor, de reescrever-las quando necessário. Mas isso significa que você deve abandonar toda a moralidade? Que você precisa se tornar um tirano implacável para esculpir seu espaço? Essa é a armadilha que muitos caem. O poder destrói aqueles que o tratam apenas como uma arma. A natureza nunca pregou a tirania cega. Ele viu o poder como um instrumento de transformação, um meio de forjar seu próprio caminho, sem se tornar um escravo da ganância ou destruição. O verdadeiro vencedor não é aquele que apenas toma poder, mas quem sabe como mantê-lo. Isso significa encontrar um equilíbrio entre estratégia e inteligência emocional. Saber quando ser cruel e quando ser calculadamente generoso. Quando atacar e quando recuar. Quando silenciar seus inimigos e quando torná-los úteis. O problema para a maioria das pessoas é que elas vivem em extremos. Alguns passam a vida sendo explorados, acreditando que o mundo recompensará sua bondade. Outros, ao despertar para a realidade do poder, mergulham em um caminho de destruição e paranoia até que se tornem vítimas de sua própria brutalidade. Mas há uma terceira maneira, a maneira daqueles que entendem o jogo, mas não se permitem ser consumidos por ele. A grande verdade é a seguinte: você pode viver acreditando na justiça e continuar sendo um peão no conselho de outra pessoa, ou pode aceitar a realidade, aprender as regras reais do poder e decidir conscientemente como jogá-lo. Se este vídeo fez você ver a realidade de maneira diferente, assine o canal e comente. O poder não é solicitado, é levado. Vejo você no próximo vídeo.